Olá e bem-vindos! Hoje vamos viajar até uma das vilas mais antigas de Portugal. Mas não é para falar só do passado, não. É para perceber como é que esse passado tão rico está, de uma forma muito consciente, a desenhar o seu futuro. Vamos então a Ponte de Lima. E claro, quando se fala de Ponte de Lima, a primeira imagem que nos vem à cabeça é esta: a sua ponte. Uma estrutura que já viu de tudo: romanos, reis, peregrinos e que define a alma da vila desde que há memória. É muito mais do que uma simples travessia. É, na verdade, uma ligação ao próprio tempo. E isto leva-nos à pergunta central de hoje. Com quase 9 séculos de história oficial nas costas, como é que Ponte de Lima consegue não ser apenas um museu a céu aberto? Como é que se mantém um lugar dinâmico a fervilhar de vida? A resposta é, no mínimo, fascinante. Muito bem, vamos a isso. Para percebermos o futuro de Ponte de Lima, temos primeiro de atravessar essa ponte, mas para o passado. Aqui a chave para toda esta vitalidade está precisamente na forma como a vila vive e respira a sua própria história. A história aqui é longa e é densa. Começou como um ponto estratégico para os romanos. Depois, a 4 de março de 1125, a rainha Dona Teresa dá-lhe o foral. Pensem nisto. Isto torna a vila mais antiga que o próprio país. Depois vieram as muralhas e as torres no século XIV e já no século XIX, o início das suas famosíssimas festas. Cada camada destas foi acrescentando algo à identidade que conhecemos hoje. E esta citação de Daniel Campelo, que foi presidente da Câmara, dá-nos a chave para perceber tudo. A identidade de Ponte de Lima, segundo ele, assenta em 3 pilares: ambiente, património e ruralidade. São estes os tijolos com que se está a construir o futuro. Vamos começar pelo primeiro pilar, o património. Mas atenção, aqui o património não é uma coisa estática, guardada em museus. Não, não. É algo que se vive todos os dias, que faz parte da paisagem e da rotina das pessoas. É que passear por Ponte de Lima é quase como folhear um livro de história ao vivo. Temos a ponte, claro, mas também as torres que sobraram da muralha, a igreja matriz, a antiga cadeia. E o mais interessante é que isto não são apenas monumentos para se visitar. São edifícios que continuam a ter uma função, que estão completamente integrados na vida da vila. E olhem para esta pequena joia, a Capela do Anjo da Guarda. É o exemplo perfeito disto mesmo. Não é um monumento gigante, mas é uma peça de património barroco que está ali, no dia-a-dia, a dar as boas-vindas a quem atravessa a ponte. É património vivo. Ok, vamos passar agora da pedra para o verde, do património construído para o património natural. O segundo pilar é o ambiente, que em Ponte de Lima se materializou numa aposta muito, muito clara, a de se transformar na Vila Jardim de Portugal. E a história por trás disto é ótima. É que esta transformação não surgiu do nada. Nasceu de uma visita a uma vila em França, Chaumont-sur-Loire, que tinha uma dimensão parecida e que conseguia atrair multidões por causa de um festival de jardins. A inspiração estava encontrada. E foi assim que, em 2005, nasceu o Festival Internacional de Jardins. Uma ideia completamente pioneira em Portugal que todos os anos desafia criadores do mundo inteiro a montar jardins temporários na margem do Lima, reinventando por completo aquela paisagem. Mas o ponto fundamental é este. O festival nunca foi só para ser bonito. Foi, desde o início, uma decisão estratégica, com objetivos muito claros. Primeiro, reforçar a imagem de Vila Verde. Segundo, lutar contra a construção de má qualidade. Terceiro, valorizar a arte dos jardins. E, claro, usar tudo isto como um motor para o turismo e para a economia. E com isto chegamos ao terceiro pilar, talvez o mais profundo. A ruralidade, a alma da terra, aquilo que liga a vila ao campo, à sua volta e às suas tradições mais antigas. Para se perceber Ponte de Lima, é preciso perceber esta dinâmica. A vila é o coração urbano de um território que é, na sua essência, rural. E essa ruralidade não é uma memória do passado, é uma realidade muito presente que alimenta a cultura, a comida e as tradições da vila. E que tradições! As feiras novas que simplesmente param a região inteira. A vaca das cordas, uma tradição com séculos que ainda hoje se cumpre. A gastronomia, com pratos fortíssimos e autênticos como o arroz de sarrabulho. E, claro, o vinho verde, que aqui tem um dos seus berços. Isto é a alma da terra a manifestar-se. Então, a grande questão é como é que estes 3 pilares, património, ambiente e ruralidade, se unem para desenhar o futuro? Bem, agora vamos ver como é que esta visão se transforma em ação, em planeamento. O que estamos a ver aqui é um mapa do PARU 2020, o Plano da Ação de Regeneração Urbana. Isto já não é só teoria, é um plano concreto, com financiamento, que pega na visão para a vila e a traduz em ações no terreno, desde o centro histórico até às margens do rio.
E esta tabela resume a estratégia na perfeição. Reparem como cada elemento do passado tem um correspondente direto nos objetivos do plano. O núcleo histórico leva à conservação. As margens verdes leva à criação de mais espaços abertos. A comunidade local forte leva a políticas para fixar mais residentes. A tradição comercial leva a um plano para a sua expansão. O futuro está a ser construído, literalmente, sobre as fundações do passado. E para não acharmos que isto são só palavras, aqui fica um número bem concreto. A meta do plano era criar ou reabilitar mais de 360 mil metros quadrados de espaços abertos até 2023. É uma aposta gigante na qualidade de vida urbana, que vai beber diretamente ao pilar do ambiente. E terminamos com esta reflexão. A lição de Ponte de Lima é mesmo poderosa. No mundo que parece obcecado com a novidade e com o construir de raiz, se calhar a abordagem mais inovadora e sustentável para o futuro das nossas cidades é precisamente olhar para dentro, valorizar a identidade que já existe e construir a partir dela. O caso de Ponte de Lima parece dizer que sim.